Bem-vindo você que está conosco na nossa reunião de crescimento espiritual. Glória a Deus. Para você que está online aí, glória a Deus também. Deus é fiel. Uma boa noite para você, tá bom? Pega a sua Bíblia. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca. E ela estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela está seca. Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou está. Esse é o tipo de coisa que você não espera que saia de Jesus, é isso? Sim ou não? Mas quem amaldiçoou a figueira? Quem foi? Foi Jesus. Eu falei o capítulo 11, mas não falei o versículo, vocês não acharam? Ah, desculpa, versículo 20, gente. Desculpe. Ah, vocês ficam esperando tudo, então tá bom. Na semana passada, na quarta-feira passada, na nossa reunião de crescimento espiritual, falamos um pouco. Versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. É o tipo de coisa que a gente não espera da parte de Deus. Aparentemente há uma contradição. Mas vamos ler um pouco a história. Versículo 15, do mesmo capítulo. Eles foram para Jerusalém. E quando Jesus entrou no templo, um pouquinho antes, versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vocês viram que eu estou com óculos novo, né? Que não é novo. Esse óculos aqui é o óculos velho, porque o novo foi para o concerto. Eu estou com dificuldade para enxergar um pouco aqui, mas a gente chega lá. Esse aqui é o velho óculos novo. Ah, tem ali, olha lá que pensa. Não, mas o problema é ter marcado o versículo lá. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. 14. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus tinham ouvido isso. Eu vou falar uma coisa aqui, que é assim. Pensando nessa história, melhor é que a figueira não tivesse com folhas nessa ocasião, que ela estivesse nua. Porque estando com folhas, ela foi amaldiçoada. Teve um casal que tentou, da mesma forma, usando folhas de figueira, está em Gênesis 3, lá em Gênesis capítulo 3, esconder a sua vergonha, logo após terem falhado com Deus. Adão e Eva, depois de terem feito o que não deveriam, está lá no capítulo 3, tomaram folhas de figueira e fizeram roupas para cobrir a sua vergonha diante de Deus. E agora nós temos a narração dessa passagem, desse momento. Eu sei que parece estranho pensar que o Filho de Deus tenha passado próximo a uma situação e tenha feito isso, tenha amaldiçoado alguma coisa. Jesus era muito observador,
E vocês podem notar na vida de Cristo que ele sempre ensinava, dando como lição alguma coisa que ele estivesse vendo, que ele estivesse próximo. Na maior parte das vezes, as coisas aconteciam dessa maneira. E diz que a caminho de um lugar para onde eles iam ministrar a palavra, ele passou por esse lugar. Existem muitos conceitos históricos ligados à questão da figueira e tudo mais, que eu não vou perder tempo neles, mas o fato é que eles, tendo chegado, viu ao longe uma figueira com folhas, e ele foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, ele não encontrou nada a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. Se não era tempo de ter figos, por que ele amaldiçoou a figueira? Não é injusto isso? Não era tempo. Se não era tempo, por que ele amaldiçoou a coitada da figueira? Faz sentido para você isso? Sim ou não? Faz ou não faz? Não faz, nenhum. Ela era só uma figueira. E que nela não tinha frutos. Eu sei que lendo assim, dá a impressão de injustiça, ou de um erro da parte de Cristo. Mas a verdade é que a história da figueira nos traz uma lição muito grande. Muito grande. Nós temos uma preocupação quase que excessiva a respeito de aparência. Não temos? A gente está sempre preocupado, né, Rafa, em perder a gordura visceral. Alguns dizem que é por saúde, de fato algumas coisas são por saúde. Mas nós temos uma preocupação excessiva, como por exemplo, as pessoas que têm os seus lindos cabelos brancos, os tingem para não dar a impressão de que ele está mais velho. É ou não é? É assim ou não é? Tinge para não dar essa impressão de que ele está mais acabado, apesar de saber que ele, por trás daquele tingimento, o cabelo é branco. É ou não é? Ou tenta usar uma roupa mais escura para disfarçar as gordurinhas. Você sabe que a roupa mais escura, ela emagrece a gente, né? Ela faz isso. Mas o que é interessante nessa história, como eu falei, Jesus era muito observador. Eles iam entrando pela cidade, muito provavelmente eles passavam por um lugar onde haviam dessas figueiras em abundância. Não era tempo de haver frutos nas figueiras. E se não era tempo de ter frutos na figueira, não havia motivo para uma figueira que não era tempo dela ter frutos, ela ter folhas. Mas por que ela tinha folhas, se não era tempo também dela não ter folhas? Tem gente que fica especulando, mas não está tudo escrito. Como que o Caim casou se só tinha Adão, Eva, Abel e Caim? Você nunca fez essas perguntas? E Caim teve que sair de perto do jardim do Éden, e lá ele arrumou uma mulher e casou, e fez, mas não era só a história de Adão, Eva, Caim e Abel? As pessoas, elas não compreendem, e eu entendo até que a Bíblia não narra detalhes de tudo. Ela não narra. Ela narra situações importantes. O que era importante saber? Que existia pai, mãe, Adão e Eva, e dois irmãos que entraram em briga, em litígio. Isso não significa que a Bíblia não está dizendo que não existia mais gente. Está narrando a história importante, um fato importante em um momento importante. Então é claro que se você fosse dar todos os detalhes, e o pneu furou.
Quando você vai contar que o seu pneu furou, você fala, não, eu estava vindo na via, cantando a música não sei das quantas, e eu estava adorando a Deus, e eu percebi que o pneu furou, e aí eu peguei, coloquei o carro pelo estacionamento, eu desliguei ele, desliguei o rádio. Você conta a história assim, quando o pneu furou? Você só fala, o pneu furou. Tinha rádio ligado, tinha uma série de coisas acontecendo, mas você não dá detalhes da história. Então o fato é que Jesus, entrando pela cidade, ele percebeu que tinha uma figueira que estava com a aparência de que ela tinha o que oferecer. Por que eu disse que nessa situação, nessa circunstância, era melhor que ela estivesse nua, que ela não tivesse folha nenhuma, porque assim ela não seria amaldiçoada. Ela não foi amaldiçoada porque ela não tinha fruto. Ela foi amaldiçoada porque ela dizia que ela estava fazendo alguma coisa e ela não fazia, que ela era como e ela não era. Porque ela aparentava algo daquilo que ela não manifestava. Você veja bem, como Jesus era uma pessoa observadora, se tem folha na figueira, o que ele pensou? Tem fruto. Apesar de que esse tipo de figueira, ele primeiro fica sem folhas nenhuma, começa a dar os seus frutos, e a partir do momento que os frutos começam a madurar, as folhas começam a nascer. Essa figueira em específico. Então, se ela tinha folhas, era para ela ainda ter frutos, mas não era tempo. Jesus sabia que não era tempo. Eu sei que lendo parece injusto pensar que ele tenha amaldiçoado sabendo que não tinha frutos, mas ela estava dizendo que ela tinha. A sua aparência dizia que tinha. A sua condição dizia que tinha. O que aquela situação pelo menos era favorável. E o texto diz que os discípulos ouviram ele falar isso. A figueira, a planta ou a árvore, ela tem uma ligação muito grande com o povo de Israel. Ela tem uma conotação de figura exemplificando o que é o povo judeu. E Jesus agora vai nos dar uma lição, nos ensinar uma coisa. Nós não nos apercebemos disso. Quem aqui teve a oportunidade, não vai adiantar eu perguntar, talvez você nem se lembre. Eu ia usar como exemplo o filme do Todo-Poderoso 2. Assistiu? Lembra que aquele rapaz que é do 2 é o do 1, que era ainda, e depois ele é chamado, né, pelo Deus, agora para se transformar na figura do Moisés, não é? É isso? Não, do Noé. Muito bem, então vocês assistiram. E tem um momento em que a esposa está passando uma situação dura, e ela se encontra numa lanchonete comendo, e Deus aparece para ela, mas ela não sabe que é Deus. E ela começa a reclamar com o garçom, achando que está falando com o garçom e abrindo o coraçãozinho para ele. Falando que a vida dela estava dura, que o marido tinha enlouquecido e tudo mais. O ser humano não se apercebe dessas coisas. E talvez você não tenha entendido ainda. Deus nos fez com capacidade para irmos além do que aquilo que a gente pode. Olha que coisa interessante. Quando você se sente fraco e pede força para Deus, você já notou que quando você está fraco e está debilitado, e que a coisa está ruim, parece que aparece mais luta, porque é sempre assim, não é? Quanto mais eu estou rezando para fugir da luta, mais luta aparece. É ou não é? Essa é uma forma de Deus nos mostrar que existe força aqui dentro, existe capacidade aqui dentro. Mas tem gente que leva para o outro lado, imaginando que Deus queira que ele morra de fato, ou que tudo acabe. Quando ele passa por essa situação e ele observa algo, e Jesus estava sempre ensinando, o tempo inteiro ensinando, o tempo todo dando uma demonstração daquilo que é a vida e do que é possível ser feito e realizado através daquilo que está diante dos nossos olhos.
Ele observou que uma planta demonstrava ser uma coisa que ela não era, ter algo que ela não tinha, mas ela insistia em fazer com que aquilo fosse realidade. Ela tinha muitas folhas. E Jesus foi procurar o que nela? Se você tem folhas, você tem o que comer. Você já teve a oportunidade de se encostar em alguém, pensando que aquela pessoa tem a resposta para a sua vida, e quando você vai conhecê-la, a vida dela parece que é pior que a sua? Ela é linda por fora, está com o cabelo pintado, está chique, está toda snob, está aparentando que a realidade daquela vida é de esplendor e de respostas e de resultados e frutos, mas é quando você chega perto, você se decepciona, porque você fala, nossa, ao abrir da boca, puxa vida, caiu a casa. Aquela história de que a graminha do vizinho parece sempre mais verde que a nossa, você não tem essa impressão? Que a vida do vizinho, daquele cidadão que trabalha com você, parece que ele é mais feliz do que você, mais inteligente que você, mas quando você se aproxima, a realidade, infelizmente, é outra. E quantos vivem assim? Quantos estão dessa maneira, vivendo essa realidade? Jamais nós não vamos ouvir esse tipo de coisa de Jesus Cristo. Que coisa? Apartai de mim, porque eu não vos conheço? Será que não? Será que não? Eu fico aqui imaginando que certamente os discípulos ficaram apavorados quando eles voltaram do caminho, e aí Pedro disse assim, puxa, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou da raiz até em cima. Em poucas horas, aquela figueira que parecia tão viva, agora estava morta. Eu sei que há um esforço em nós, uma vontade dentro da gente de ser, de parecer aquilo que nós não somos. Mas vamos agora voltar para o texto. Ela era uma figueira. E o que ela tinha que produzir? Figos. Eu brinquei aqui um tempo atrás, ministrando e falando sobre essa questão, de como às vezes as pessoas elas querem ser outra coisa, e está na moda esse negócio de ser outra coisa agora, né? Você sabe que até dá ação contra a pessoa se você criticar a pessoa. Esses dias eu vi um vídeo de uma moça que ela sente que ela é um cavalo. Sério? Vocês não fazem ideia. Agora não é só mais menino que acha que é menina e menina que acha que é menina. Ela falou, eu sou um cavalo. Ela estava transfigurada, fez maquiagens e tudo. Eu sinto que eu sou um cavalo. Você pode achar absurdo, pode achar louco, que um menino queira ser uma menina, que uma menina queira ser um menino. Mas tem muita gente dizendo que é de Deus quando não é também. Que quando Jesus chega na figueira procurando fruto, porque ele parece que ele é de Deus, mas quando Jesus chega perto dele, preciso de você para interceder por alguém, não vou ligar para o pastor. O bicho está pegando dentro da tua casa, e você é uma figueira, e você
vai ligar lá para tua mãe, para o teu pai, para aquele irmão, dar unção para ele tentar resolver a situação para você. Quando Jesus chega perto procurando algo em nós e que nós deveríamos ter e nós não temos, e nós mostramos e demonstramos para os outros que temos. Porque com frequência estou na casa do Senhor, eu me visto como tal, eu falo como essas pessoas, eu tenho hábitos como elas, mas quando Jesus procura em mim, em nós, o fruto, aí complica. Aí a pessoa não entende porque que algumas coisas andam amarradas ou como mortas na vida dela. Porque ele não precisa nem proferir maldição. Aquele que diz que é e não é, ele mesmo atrai problemas para si. Aquele que diz que tem, mas na hora de oferecer não tem o que dar, traz problema para quem? Para si mesmo. Então, quando a gente lê o texto, isso aqui parece maluco, parece louco, mas Jesus estava ensinando uma lição para aqueles homens. Olha, vocês andam comigo, estão comigo. E eu quero que a lição dessa situação fique gravada dentro de vocês. Se vocês andam na aparência daquilo que tem para oferecer, para dar, para distribuir, que vocês tenham, porque se vocês não tiverem, você está traindo o mal para si mesmo. Antes você estivesse andando cego, nu, sem nada. Isso seria muito melhor. Que talvez assim, amaldiçoado. Você pode pensar, mas que palavra dura. Não, não há palavra dura. Eu demorei a entender depois que eu apanhei muito do meu pai e da minha mãe, que as surras que eu levava era para o meu bem. É difícil acreditar, Silvana, que alguém bate no filho pelo bem. Principalmente quando a gente é filho e era criança que apanhava. O filho que apanha pensa que o pai e a mãe não têm amor. É ódio que ele sente, quando não é. Sou amaldiçoado. E aqui não tem quem consiga fugir, porque se Jesus olhar para mim e para você que está aí no YouTube, está assistindo, deveria estar aqui no culto, mas não veio. Ah, porque eu estou com a unha encravada hoje. Mas você fala que é de Deus, e uma unha encravada te impediu de estar na presença de Deus. Não dá para enganá-lo. Eu fico imaginando a ação de Jesus Cristo diante dessa realidade. Que maravilha. Estou com fome, porque a história narra que ele estava com fome. Ele falou, uma figueira. Opa, uma figueira. Das muitas que naquela região existiam. E essa aqui parece que tem o que eu preciso. Seja honesto e sincero. Você e eu nos convertemos. Nós entregamos a nossa vida a Deus. Será que a nossa vida está servindo de fato ao propósito de Deus? Porque algumas pessoas nos olham e têm a impressão de que nós somos de verdade. Mas é quando você se aproxima que você percebe se são ou não são. Chega. Você procura naquele que está dizendo, sou uma figueira, e a minha realidade está dizendo que eu estou cheio de fruto para dar. Mas a realidade, aquela que deveria ser, não é a que a minha aparência revela. Eu fiquei pensativo esses dias atrás,
no quanto de profecias que nós recebemos que a igreja ia ficar avivada, que a igreja ia isso e aquilo depois da pandemia. Nossa, que os crentes iam falar em língua até dormindo. E era profeta para todo lado profetizando que vai haver um grande avivamento. A igreja morreu depois da pandemia. Ela encolheu. E digo isso com propriedade, sabe por quê? Porque depois da pandemia as pessoas começaram a procurar lugares que as satisfizessem. Não estão preocupados em que, através da sua vida ou pela sua vida, alguém conheça a verdade ou conheça a Cristo. Não. Ela está à procura de algo que a satisfaça, que a abençoe. Eu não vi avivamento, mas eu vi as pessoas encolhendo aos poucos. Pessoas com cara de figueira, cheias de folhas, linda aos olhos, mas que não tem nada para oferecer, não tem nada para dar. E aqui eu não tenho como eu fazer uma média. Se eu digo que sou e não sou, Jesus fala assim: você não serve para mim. Não tem meio termo. Não há um meio encaixe. Eu só dou graças a Deus, meu irmão, porque Ele ainda não passou por mim, me vendo como figueira ainda para me abençoar. Ele ainda não passou por mim nessa condição dessa figueira. E eu ainda tenho a oportunidade de fazer com que através da minha vida, aquilo que Ele diz que fez em mim, através de mim, aconteça de fato. Eu estava contando para uma irmã da nossa igreja outro dia um detalhe muito importante. Quando eu e você dormimos, todos nós perdemos a consciência enquanto se dorme, sim ou não? Você perde a consciência. É como se você se desligasse. É como se nós morrêssemos todos os dias. Apesar de sonhar, de pensar, você se desliga. A sua mente descansa. Ah, mas eu sei que eu estou vivo. Se você morrer dormindo, você sabe que você morreu? Não? Ah, então você não sabe. Você sabe que você deitou. Em que em algum momento o sono chegou e você nem se lembra. Mas hoje Deus te deu a oportunidade de você viver de novo. Você acordou. Eu acordei para quê? Para a glória de Deus. Tem gente que nem agradeceu a Deus hoje, só amaldiçoou tudo que viveu, que passou. Que o dia foi ruim, o dia foi péssimo, deu tudo errado, nada funcionou. Eu agradeço o Senhor, porque o Senhor não passou por mim ainda, como passou diante dessa figueira. E não me amaldiçoou, porque a minha vida poderia estar seca nesse instante. Ninguém nunca mais coma nada de ti. Só que tem vida de gente assim já há muito tempo. As pessoas não conseguem tirar nada de bom de você, porque secou. Está como morto. Porém, ainda fico mais feliz, porque sei que Ele pode, mesmo daquele que está morto, trazer a vida novamente. Chegaram para Ele e disseram: está morto há 4 dias, Senhor. Não há impossíveis para Deus. Me dê licença. As oportunidades são nos dadas todos os dias. Você está procurando por algo que já está dentro de você. Você está pedindo que Deus faça coisas por você que estão aí dentro. Eu quero perdoar, eu quero amar mais, eu quero ter mais ânimo, mais força, está aí dentro.
talvez você não tenha notado ainda, não tenha percebido que hoje foi mais um dia que Ele deu a mim e a você uma oportunidade. Que oportunidade? A estar de pé. Será que a nossa vida é vida que alimenta Deus? Sim ou não? Ou a figueira que eu tenho sido tem alimentado só a mim mesmo? Porque se figueira que é figueira não alimenta o outro, para ela não há razão dela estar viva e de pé. O que sobra para ela é maldição, para que ela seque e ela não tenha condição de abençoar a vida de mais ninguém. É por isso que a religiosidade, ela não cabe na nossa vida, ela não serve em nós, é uma roupa que não serve. Ela não entra. Jamais vai entrar. E que se por algum motivo, alguma fragilidade nossa, porque eu costumo dizer isso sempre, nessa minha caminhada, andando e fazendo as coisas de Deus, eu já vi pessoas darem as desculpas mais estranhas para não estar na presença ou fazer as coisas para Deus. Você tem certeza que você, sendo o que é, está servindo para o propósito do Senhor? Essa é a pergunta a ser feita. E que fique claro, Ele não amaldiçoou a figueira porque ela não tinha figo. Ele amaldiçoou a figueira porque ela estava dizendo que ela tinha, e ela não tinha. Esse é o motivo da vida de muita gente estar como está. Diz que é, diz que faz, diz que acontece, diz que proporciona, mas a realidade da vida dessa pessoa é outra. E com pessoas assim, Jesus trabalha dessa maneira. E isso aqui pode parecer falta de amor, mas é amor puro. Que é isso, pastor? Eu sou a prova, estou dizendo. Meu pai e minha mãe tiveram que me corrigir em muitos momentos para que eu não me perdesse, para que eu não me afastasse do caminho. Mas eu convido você a fechar os seus olhos, por favor. Sentado mesmo, sentado. Não precisa ficar em pé. Ele colocou em cada um de nós, imprimiu em nós uma identidade. Colocou em nós uma marca, uma qualidade. Como eu disse lá no começo da ministração, era melhor que ela tivesse nua, que ela não tivesse nada. Mas quantas vezes a gente se gaba? Sim, eu conheço a palavra, eu conheço Deus, eu tenho fé. Eu sou de Deus. Vivo para Ele, mas quando alguém chega perto de nós e procura algo para se alimentar, às vezes o que aquela pessoa ouve é murmuração. Às vezes o que aquela pessoa ouve é reclamação. Às vezes o que aquela pessoa recebe são não posso, não dá, porque agora, não, eu vou procurar alguém que faça por você, quando deveria ser eu, quando deveria ser nós, tendo que oferecer e dar a essas pessoas. Refletindo, vai pensando um pouco. Não há nada de anormal em Jesus passar e amaldiçoar. Assim como Ele tem prazer em abençoar aqueles que com prontidão estão de coração aberto. Os milagres, as manifestações não vêm por muito falar, por insistir, por muito pedir, ou porque fizemos sacrifícios grandes, imensos, para tentar comprar o coração dele.
Mas se você é uma pessoa de fé, se você de fato ama a Deus, o seu coração de fato é dele, está nele, e o que você ouviu pela palavra aqui nessa noite possa ter mexido pelo menos um pouco com você. De que talvez nós aqui, estejamos como essa figueira, aparentando, mas quando somos procurados, quando os olhos de Jesus recaem sobre a nossa vida, e Ele vem em nossa direção para procurar o que dizemos que temos, aí as desculpas começam a aparecer. Não, que não seja assim, que seja diferente, que haja fruto em você, que haja o que ser repartido, dividido, compartilhado através da sua vida e da minha vida. Que nada neste mundo, nenhuma circunstância interfira naquilo que você nasceu para ser e fazer. Que nada te bloqueie. No nome santo de Jesus Cristo, que assim seja. E que dessa maneira aconteça. E que no nosso coração, no nosso entendimento, nessa noite, você tenha colocado e trazido, importado essa palavra para dentro de você, entendendo que Ele não amaldiçoou porque não tinha frutos, mas a maldição foi liberada porque ela dizia que tinha, ela revelava através daquilo que o seu exterior demonstrava que ela tinha. Amém? Você pode se colocar em pé comigo? Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei quanto ao teu coração, eu posso dizer do meu. Algumas coisas na palavra não me apavoram, me deixam com mais vontade de mudar as coisas que estão erradas em mim. Não me causa pavor. Geram em mim uma vontade maior ainda de melhorar a minha caminhada, a minha vida, e estabelecer nele, com ele, algo que eu percebo que ainda está longe, está muito distante. Muito distante. Deus nos fez e nos colocou num lugar perfeito e nos deu qualidades. Somos feitos à imagem e semelhança dele. O que está me impedindo de alcançar isso? É de eu ser o que eu sou de verdade. Eu preciso ser o que verdadeiramente eu sou. Vocês não convivem comigo, apesar de que alguns convivem. São mais próximos. Mas não moram na minha casa, né? Mas a gente não precisa de tanta intimidade para saber se a pessoa é ou não é aquilo que ela vive, o que ela faz. Não é verdade, mamãe? Ouvir que Jesus amaldiçoou a figueira dá uma dor, não dá não? Você fala, o que é isso? O que é isso? Não, Deus fazendo esse tipo de coisa. Ainda bem que foi com a figueira, que não foi comigo. Mas pode chegar o dia que seja a minha vida. E pode estar sendo a vida de alguém aqui já amaldiçoada. Porque tem coisas que parecem mistérios na palavra e não são. Quem come e bebe sem discernir está comendo maldição, problema para si mesmo. Quem diz que é de Deus e não vive como de Deus. Quem diz que tem fé, anda com Ele e tal, mas não, isso não é verdade, está atraindo problema para si mesmo. E para fazer essas coisas pararem, não tem oração que pare, não tem intercessão que te imunize disso, como se fosse uma vacina. Não tem, não há.
Chocante, eu sei, é chocante. Jesus passa, está aparecendo que tem figo, não tem, vai procurar, não achou nada. Que morra, você não vai dar mais fruto para ninguém. Sabe o que ele está dizendo com isso? Que você deveria estar dando fruto para alguém, está abençoando a vida de alguém. A sua vida deveria ser uma vida que estivesse estimulando a vida de alguém a ser alimentada, cheia. É assim que a gente enxerga o Evangelho, não pelo lado ruim e duro da coisa, não. Você enxerga pelo lado certo, não pelo lado errado. Era a sua mão que deveria estar lá sobre aquele parente, aquele amigo. Era você que deveria estar lá liberando o teu testemunho, a tua palavra para alguém, abençoando a vida de alguém. Mas eu decidi viver como essa figueira, e que ao exemplo dela, eu e você vamos acordar para aquilo que é a realidade da vida. E por que eu estou dizendo isso também? Porque é uma coisa bem interessante a respeito de raciocínio humano. Eu não sou psicanalista, mas tenho noção um pouco de psicanálise. Você já percebeu como o cérebro, ele não aceita as coisas negativas dentro dele? Se eu pedir para a senhora não pensar num elefante, a senhora vai pensar no elefante. A senhora não vai conseguir bloquear a tua cabeça. Eu falo assim, não pense na oração, você vai pensar em oração. É ou não é? Mas quando eu me sinto ofendido, eu penso nas coisas que estão me magoando. Porque você não quer mudar. Você quer continuar no caminho errado. Você já pensou como a sua casa seria se você fosse uma figueira que tem figos? Hã? Você veio buscar figos hoje, eu estou te oferecendo figo. Mas você já pensou como seria a vida dos seus amigos se eles olhassem para você e vissem em você um homem ou uma mulher de Deus, que os estivesse estimulando? Dá para agradecer a Deus só porque nós acordamos hoje? Claro que dá. Eu só lembro que os meus olhos abriram. Eu estava num estado profundo. E eu acordei. Ele te deu mais um dia para você mostrar, para você experimentar, para você viver. Mostrar o quê, pastor? Mostrar o quão digno você é dessa vida que você usufruiu dela hoje. Para fazer algo de estimulante de verdade. Algo que traga vida e benefício para a vida de alguém. Para não sermos vistos ao olhar de Jesus como nessa situação, que passa e amaldiçoa. E quando alguém passa novamente no outro dia, Senhor, ela era aquela planta, e ela está seca de baixo a cima. Por que da raiz? Porque a gente não compreende essas coisas, né? Uma vida sem Deus tira todas as nossas forças, acaba com tudo que temos e com tudo que somos. Então, se eu fosse, como eu pensei lá no começo, a bendita dessa figueira, eu me chacoalhava até todas as folhas caírem, para todo mundo saber que eu sou pobre, cego e nu, mas que eu tenho um Deus que pode fazer com que a minha vida seja diferente dessa. Vocês pensaram o quê? Que essas folhas de figueira iam pagar pelo erro que vocês cometeram? Pode tirar isso aí. Ele tirou as roupas que eles tinham feito.
E o mais incrível é que diz que Deus, então, os cobriu com peles de animais, não é? Você já parou para pensar que Ele cobriu aquela gente com pele de animal? Vamos supor que tenha sido um leão que tenha dado o couro. Você acha que o leão deu na boa? Estou aqui, o meu couro para o Senhor. Deus teve que sacrificar o animal, teve que haver derramamento de sangue para que o pecado, os erros cometidos fossem cobertos. Alguém tem que pagar com a vida. E teve alguém que pagou com a vida por nós, que foi Jesus Cristo. Alguém foi a lugares que eu e você não iríamos, para Ele passar agora diante de mim e ter essa decepção de que eu não sou o que Ele esperava que eu fosse. Jamais, querido. Eu não estou dizendo aqui que não existem falhas, existem. Mas se eu nasci para ser uma figueira, porque aquela que está plantada junto aos ribeiros sempre estará verde e dará fruto sempre, é o que diz o salmista. Sempre terá o que oferecer, sempre terá o que dar. E é nesses corações que Ele pretende morar e Ele deve estar. Que corações? Nesses que estão nele, nesses que esperam nele. Oh, Deus Santo e poderoso. O Senhor passe os seus olhos por cada um de nós aqui nessa noite. E talvez ao olhar para alguns de nós, para a minha vida, talvez o Senhor olhe e diga: nossa, ali é alguém, é o Jean, parece que tem algo nele. E eu vou procurar de fato. E o Senhor faz isso com cada um de nós aqui nesse lugar. O Senhor procura em nós o que produz vida, o que dá alimento, o que sustenta, o que de fato faz com que o que é oferecido e repartido traga vida, e vida de verdade. Oh Deus, mas eu sei que nem sempre é assim. Eu sei que nem sempre é desta maneira, mas tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Porque quando deveríamos ter o que proporcionar, o que oferecer, nós estamos tão preocupados, tão interessados em nos parecermos alguma coisa, que nos esquecemos de ser o que nascemos para ser, Senhor. Nós estamos preocupados e tão preocupados com as lutas da vida, tão enterrados em falta de perdão, em mágoas, em sofrimento, tão enterrados em conseguir pagar as nossas contas, ou tão preocupados em manter a nossa saúde, e mantermos a nossa integridade, que nós nos esquecemos que o Senhor passa por nós, e os seus olhos procuram em nós o que deveríamos ter para oferecer. E às vezes a vergonha é grande, porque apesar da nossa aparência ser a aparência de que temos, estamos vazios. Estamos vazios. E muito vazios. Oh Senhor, que o coração aberto nessa noite tenha compreendido, esteja entendendo que sempre haverá muito, 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 muito mais do Senhor. Sempre haverá. Sempre haverá mais do Senhor, e que o Senhor certamente sempre estará com os seus olhos voltados para a nossa vida. O Senhor é a nossa vida, a nossa razão de existência, e disso eu não tenho dúvida. E estar aqui hoje é um privilégio,
É uma honra, Senhor. É uma honra